Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário. E hoje, passando aqui rapidinho para dar um recadinho da parte de Deus, para o meu coração, para o seu coração. Deu um vendaval ontem à noite, acabou a energia e estou com o gerador ligado para gravar, postar rapidinho, e já correr lá e desligar o gerador. Louvado seja Deus por essa manhã, por toda a provisão do Senhor. Gratidão ao Senhor pela vida, pelo ar que respiramos. Por essa manhã maravilhosa podemos estar aqui compartilhando, mais esse devocional, mais uma revelação, uma palavra poderosa do Senhor para os nossos corações. O nosso título de hoje é Cuide do seu coração. Esse coraçãozinho que muitas vezes se apega com coisas e a gente nem percebe que está apegado, mas quando a gente vai ver, a gente já se apegou, A palavra do Senhor aqui em Mateus 6:21 fala assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. A leitura diz: o coração humano é uma obra-prima da criação, complexo e profundo. Quando Deus fala sobre o coração, ele se refere ao núcleo dos nossos sentimentos e desejos, ao que verdadeiramente nos motiva. Naturalmente, somos inclinados a valorizar aquilo que é importante, mas é crucial reconhecer que certos apegos podem nos distanciar de Deus. Devemos ficar vigilantes para não permitir que o nosso coração seja capturado por armaduras que nos afastem do Senhor. Existem aqueles cujo coração está alinhado com o coração de Deus, vivendo em conformidade com a vontade dele. Contudo, há também quem se prende excessivamente a bens materiais, a busca por status ou riqueza. Alguns estão ancorados a um passado doloroso e decepções que impedem de seguir adiante, enquanto outros se veem presos por amizades que, embora não sejam nocivas por si, e nos desviam do propósito divino. Então, queridos, muitas coisas nos afastam do Senhor, como o autor está dizendo. Muitos ficam presos, excessivamente apegados em bens materiais, Graças a Deus, meu coração sempre foi bem assim, desapegado de coisas materiais, mas é um episódio que aconteceu agora, de uns meses para cá, e ontem que eu concluí aí essa etapa. Eu nem percebi que estava apegada, a algo, a um bem material, quando o Senhor me mostrou que eu estava apegada. Dezembro, eu estive no monte orando, e aí precisando de um carro, e o Senhor me mostrou um carro branco, um carro grande, Era mais ou menos umas 5 da tarde, quando eu orava no monte. Meu marido chegou do trabalho, saímos de casa às 5:30, falei, amor, vamos comprar um carro, E chegando lá no centro de Embu das Artes, nós fomos, já era mais ou menos umas 6 e pouquinho, numa agência que já estava fechando, e aí não deu para ver nada direito, e quando a gente estava indo embora, passamos por uma esquina e entramos numa outra agência, e lá eu vi esse carro branco, grande, lindo. E aí meu esposo sempre foi muito ousado, meu esposo sempre procurou o melhor, enfim. E eu sempre fiquei assim, mais, guardar, não, pra mim tá bom esse daqui, não precisa de tanto, Mas nesse dia eu tava assim, impulsionada no carro branco. E aí entrei naquele carro grande. Meu marido falou, não, esse daí você não precisa nem entrar, deixa, deixa esse daí pra lá, vamos ver outro. Falei, não, eu quero ver esse, deixa eu sentar aqui, Daí sentei no carro, falei, poxa, que carro legal. Meu coração desejou. E o Senhor me deu assim, no estalo de dedos, Eu falei pra moça, quanto que custa, tal. É uma renda que eu tinha comprovada, daria para comprar um veículo metade do valor daquele, Mas eu quis fazer uma simulação. Ela falou, quer fazer uma simulação? Tá, beleza. Mas quando ela fez a simulação, ela falou assim, olha, isso já tá aprovado, você já pode levar o carro. Eu falei, mas não era só uma simulação? Falou, não, já foi assinado o contrato, Porque ela pôs o celular assim na frente do meu rosto, e ela disse que o contrato foi assinado pelo meu facial. Falei, eita, mas tá bom, amanhã eu resolvo, amanhã eu volto, Já era
umas 7 da noite, já estava fechando a agência. Muitas vezes as pessoas falam assim, um carro financiado, um imóvel financiado, não um presente de Deus, né? Um presente seria se você ganhasse, sem ter que pagar. Não, queridos, quando a gente recebe a aprovação, né, de um financiamento de um imóvel ou de um veículo, e a gente tem que dar glória a Deus, porque é Deus trabalhando, né, em nosso favor. Se realmente a gente está certo disso, nosso coração, né, está alinhado com o coração de Deus, e o Senhor está nos abençoando com aquilo, amém, louvado seja o Senhor. Eu só sei que tá bom, trouxe carro e piquei, eu olhava muito para a traseira, achava a traseira do carro muito linda, sempre eu passava para lá para cá, eu olhava, nossa, tão bonito, né? E normal, beleza, achei que não tinha assim um apego, mas quando eu vi, realmente tinha, né? Aí meu esposo manobrando o carro na garagem, bateu com o carro nessa traseira, e aí deu aquela amassada, e eu fiquei chateada. Falei, nossa, eu nunca pensei que fosse ficar tão chateada com uma batida, né? Mas aquilo me incomodava, e todo dia que eu via aquela traseira toda ali craquelada, amassada, eu ficava chateada. E aí, nesse mês que passou, eu nunca tinha batido, e eu acabei dando uma ré, e eu bati no mesmo lugar que meu marido bateu, no poste. Eu falei, puxa vida, tava tão chateada com essa batida, e agora eu bati em cima, né? Que coisa. Mas eu percebi que eu estava apegada naquele veículo, né? E sem querer, nosso coração, ele se apega a coisas, e a gente nem percebe, quando a gente vê, já está apegado com aquilo, né? E o Senhor não quer que nós apegamos com nada nessa terra, né? A palavra de Deus ali, né? Colossenses 3:2, o apóstolo Paulo nos aconselha, né? A não pensar nas coisas da terra, mas pensar nas coisas do alto, né? E também em 2 Coríntios 4:18, Paulo também fala, né? E não nos atentando para as coisas que aqui ficam, né? Mas olhando para as coisas, não nos atentando para as coisas que a gente vê, mas atentando para as coisas que a gente não vê, né? Porque as coisas que a gente vê são temporais, são da terra, e as coisas que a gente não vê são eternas, são atemporais, né? Então a gente não tem que se atentar, se apegar com coisas aqui da terra, coisas materiais, não. A gente precisa estar 100% apegado nas coisas do alto, né? Como a palavra de Mateus diz aqui, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, e nosso coração precisa estar somente no Senhor, né? E continuando a leitura, diz assim: não tema o desapego, encontramos plenitude em Deus quando o nosso coração está em sintonia com o dele. Esse alinhamento transforma sentimentos de rejeição, solidão e tristeza em alegria, revelando a força de Deus, o Onipotente. Faça uma pausa e reflita profundamente a seu coração. Está verdadeiramente apegado? Busque aquilo que tem valor eterno, que dará sentido à realização dos propósitos de Deus em sua vida. Se for necessário desapegar de algo que o distancia de Deus, faça essa escolha sem hesitar e experimente os dias mais abençoados da sua existência, né? Então, tem muitos apegos que nos afastam de Deus, né, queridos? Como o autor diz aqui, alguns estão apegados lá no passado doloroso, né, a decepções que os impedem de seguir adiante, enquanto os outros se veem presos por amizades que, embora não sejam nocivas por si só, os desviam do propósito divino, né? Então, tem muitas coisas que nos afastam de Deus, né? Muitas coisas que atrapalham a nossa comunhão com o Senhor, né? Então, a nossa palavra-chave de hoje é renúncia, né? E na Bíblia, a renúncia é um ato de abrir mão de desejos egoístas, ambições pessoais, bens materiais e até de si mesmo, para seguir a Jesus, negar a si mesmo, deixar de ser o centro, abandonar o orgulho, o ego, maus hábitos e desejos que se afastam da comunhão com o Senhor, né? Então, negar a nós mesmos, né? Renunciar aos nossos próprios desejos, né? Ao nosso orgulho, ao nosso ego, maus hábitos e desejos que nos afastam da comunhão com o Senhor, né? Muitas vezes nós estamos ali numa rodinha de família e um fala uma coisa, o outro fala outra. Às vezes você está até sozinho com uma pessoa e aquela pessoa fala algo de fulano, e você
recebeu mais informações ainda sobre aquela pessoa e você fica com a sua língua ali coçando para poder falar também o que você sabe, né, do que você ficou sabendo daquela pessoa e o Senhor não se agrada, né, de fofoca, desses comportamentos, né, onde a gente solta a língua, né, e ali muitas vezes tem prazer em estar falando algo, estar informando alguma coisa para o outro, enfim. Nós devemos renunciar também a esse pedacinho aqui dentro da nossa boca, que é a língua, que faz uma grande confusão, né, e o Senhor não se agrada, né, de fofocas, né, para falar na real. Então, que nós possamos renunciar a cada dia tudo que nos afasta do Senhor, em nome de Jesus, queridos. A palavra do Senhor em Mateus 16:24 fala que se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a nossa frase do dia de hoje, se você está marcando, marque aí, meu querido. O título de hoje é Cuide do seu coração, né? Vamos cuidar do nosso coração para que ele não se apegue com nada material, nada dessa terra, mas que nós possamos dar graças a Deus por toda a provisão, por tudo que o Senhor nos deu, né? Mas que tenhamos o nosso coração apegado somente às coisas do alto, em nome de Jesus. Então, o título é Cuide do seu coração. A frase do dia é: não se distraia com coisas que o levam para longe daquilo que Deus já lhe mostrou, né? Então, foque em Deus, foque na eternidade. Não se distraia com as coisas dessa terra, as coisas desse mundo. E vaidade, tudo é vaidade. E nós vamos fazer uma oração, meus queridos, para que o Senhor possa falar melhor ao nosso coração. Desculpe a correria de hoje, mas que o Senhor abençoe grandemente e fale melhor nossos corações. Vamos orar, meus queridos. Senhor Deus, Pai amado, nesta manhã, Senhor, nos colocamos em Tua presença. Senhor Jesus, baseado na Tua palavra de Mateus 6:21, que diz: pois onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Senhor Deus, pedimos, Pai, que o Senhor venha nos ajudar. Ajuda-nos a cuidar do nosso coração e a direcionar a nossa visão, Senhor, ao que realmente, que verdadeiramente importa. Senhor, muitas vezes nos distraímos com coisas que nos afastam de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a discernir o que é valioso e renunciar a tudo o que não contribui para o meu crescimento espiritual. Que possamos focar em Teus propósitos e em tudo que edifica a nossa fé. Ensina-nos, Senhor, a priorizar o que é eterno e não me deixe ser levado, Pai, pelas distrações deste mundo, Pai. Não nos deixe, Senhor Jesus, ser confundidos, seduzidos, ó Pai, pelas distrações deste mundo. Que o nosso coração esteja sempre alinhado com a Tua vontade, buscando, Senhor, o que é bom, justo e verdadeiro. Obrigada, Pai, por nos guiar. Obrigada, Senhor Jesus, por nos lembrar da importância de cuidarmos do nosso coração. Pai querido, a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso. Pai, que nós possamos estar somente, Senhor Jesus, buscando a Tua presença, a Tua face, para que possamos, Senhor, nos desapegar de tudo que nos afasta de Ti. Pai, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a vida de cada amado, cada querido, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, dar a eles um coração voltado a Te agradar, dá, Senhor, um coração voltado a Te amar, Senhor. Não deixe, Senhor, que se apegue com nada dessa terra, mas que possa o Senhor Jesus estar olhando para o alto, para o alvo, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Beijo, queridos.